Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Estou passando aqui hoje para repassar uma dica super bacana para vocês. É a respeito justamente de uma indagação muito interessante, que é a seguinte: se um consumidor contratar um seguro de vida, até porque o contrato de seguro, por mais que esteja regulado no Código Civil, se iniciando lá no artigo 757, mais propriamente o contrato de seguro de vida no artigo 789, o contrato de seguro também é um contrato de consumo. Essa relação jurídica que se estabelece é uma relação jurídica de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, que traz normas de ordem pública, de respeito obrigatório, conforme o artigo 1º da Lei 8.078 de 90, desse diploma legal. E aí eu pergunto, se o consumidor que também tem que agir com boa-fé objetiva, essa boa-fé objetiva não é imposta só ao fornecedor de produto e serviço. Então, se o consumidor que também tem essa obrigação de agir conforme esse dever de lealdade, conforme a boa-fé objetiva, se ele silencia, se ele age com uma omissão dolosa, ou seja, se ele não informa a seguradora que ele, consumidor, tem uma doença pré-existente, por exemplo, câncer, ou diabetes, ou hipertensão, se ele não informa isso e posteriormente ele vem a falecer em decorrência dessa patologia, os seus beneficiários teriam direito à indenização? Bom, existe uma súmula do STJ que eu vou ler aqui para vocês, é a súmula 609, ela diz o seguinte: a recusa de cobertura securitária sobre a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Então, se a seguradora, no momento em que os beneficiários vierem a solicitar o pagamento da indenização, ela indeferir o pedido, dizendo, olha, nós não iremos pagar o valor da indenização, o valor ali da apólice, porque o segurado faleceu em decorrência de uma doença pré-existente. Se a seguradora não determinou a realização de exames prévios ao segurado, se preocupando apenas em receber ali aquelas contraprestações mensais, não se preocupou em realizar exames prévios e nem mesmo tem comprovação efetiva da sua má-fé, ou seja, que ele teria uma conduta dolosa omissiva, para ter uma vantagem. Por exemplo, qual seria essa vantagem? A diminuição da contraprestação mensal, porque se o risco é menor, a contraprestação mensal é menor. Então, se a seguradora não tem essa comprovação, a seguradora obrigatoriamente tem que pagar essa indenização. No entanto, vejam só como é que a situação é. Se, por exemplo, a seguradora comprova, que o segurado, que o consumidor, ele agiu de má fé, ou então até se ela fez um exame prévio, o que é muito raro isso, na prática é muito raro. Mas se ela fez, vamos imaginar que ela tenha feito e tenha aparecido, essa patologia, e o segurado venha a falecer com essa patologia, realmente ela não vai ter a obrigação de indenizar se não houve essa contratação, esse acréscimo desse risco na apólice. Agora, se o consumidor ele veio a falecer de uma doença pré-existente, mas o consumidor não tinha ciência, ele não omitiu dolosamente, na verdade ele não tinha ciência daquela patologia, ele até tinha patologia, mas ele não tinha ciência que tinha. E os exames prévios não foram realizados por determinação da seguradora. Se amanhã ou depois se descobre que ele faleceu em decorrência de uma patologia que ele já tinha há algum tempo, a seguradora não terá agido em exercício regular do direito se tiver negado a indenização. Por quê? Porque ela não realizou exames prévios no momento ali da contratação,
Então, essa súmula vem justamente para resguardar esse direito do consumidor em relação justamente a esses contratos, tá? Ou seja, a seguradora não vai poder recusar a cobertura se ela, na verdade, não efetivou os exames prévios, ou então se ela não conseguiu comprovar efetivamente a má-fé do segurado. Lembrando que, inclusive, lá no artigo 6º, inciso 8º, que traz ali os direitos básicos do consumidor, tem como direito básico, inclusive, como facilitação de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, e, portanto, o fornecedor de serviço é que tem que comprovar que o consumidor agiu de forma ilícita, agiu infringindo a boa-fé objetiva, né? Omitiu dolosamente. Então, essa foi mais uma dica super bacana para vocês em relação ao seguro de vida, que também é um contrato de consumo. Bom, se você gostou, dê seu like, repasse para os seus amigos, bons estudos e até a próxima!